Graças a Paz, família, mais uma aulinha nossa aí para a nossa EBD Online. Hoje nós vamos aprender, como nós estamos falando de escatologia, a doutrina das coisas futuras, e hoje nós vamos falar sobre o fim está próximo, baseado lá em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Gostaria de todos vocês estivessem lendo esses textos. A gente faz mais corrida aqui, até por causa do vídeo não ficar muito longo, mas você na sua casa dá uma olhadinha nesses textos. 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1. Paulo vai mostrar aqui para nós duas coisas interessantíssimas a respeito dessas coisas do fim. A primeira, serão dias difíceis a gente viver aqui. Não será fácil viver uma vida fiel a Deus nos últimos tempos. E se você olhar direitinho agora, como não tem sido fácil ter uma vida fiel ao nosso Deus. Entrou uma coisa de nada a ver dentro da igreja que é algo assim exorbitante. Tudo que nós fazemos, nós falamos, não tem nada a ver. O pecado deixa de ser pecado e passa a ser um problema. A Bíblia fala do pecado, de você errar o alvo. Se é pecado, não é problema. Se o pecado é adultério, não é apenas um casinho. O grande problema é que nós deixamos essa filosofia barata do nada a ver entrar dentro das igrejas, e nós estamos vendo com isso que os dias difíceis estão chegando para nós sermos filhos de Deus. A gente se ajunta no meio dos outros, e ao invés da gente levar a luz do nosso Senhor Jesus Cristo, a nossa luz acaba sendo apagada. Há uma inversão de valores que nós precisamos cuidar em relação a isso. E Paulo ainda vai dizer, será tempo de homens perversos, pessoas com a falsa ideia de uma bondade humana, e pessoas falando que o homem pode trilhar por si só o seu caminho, e nós sabemos que isso não é possível. A bondade humana é algo que vem decaindo cada dia mais, e o homem trilhar o seu caminho sozinho, sem a presença do nosso Deus, sem o nosso Deus nos conduzir, fica uma outra tarefa quase que impossível. Então Paulo já lista para nós essas duas coisas que nós não podemos perder lá em 1 Timóteo capítulo 4, verso 1. E a respeito do fim, há três evidências sérias que nós temos que estar olhando e comparando se já não estamos vivendo isso. A primeira é a apostasia. 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 3 diz que o fim virá quando a apostasia realmente acontecer. Mas o que é apostasia, pastor? É você decair, você desertar, você ter uma rebelião contra alguma crença. É simplesmente renúncia a essa crença. Ou seja, outrora eu era um filho de Deus e por sei que cargas d'água, deixei de acreditar em tudo, larguei tudo e fui embora. E nós temos visto várias pessoas falando isso, que viviam dentro de uma comunidade cristã e simplesmente um dia acordou, estalou os dedos e disse que já não era mais filho de Deus. Aqueles apóstatas da crença. É abandonar a fé. As coisas se resolvem não por fé, mas pelo meu braço forte. Quando lá em Deuteronômio Deus já avisava para nós, olha, quando tu conquistares alguma coisa, não diga que foi o teu braço, mas foi a mão poderosa de Deus sobre a tua vida. Mas quando vem a apostasia, a gente abandona a fé, a gente nega a fé, ou seja, a negação da fé será algo comum. Hoje quase não se fala mais de fé, hoje quase não se fala de milagre. A gente acha que estamos vivendo um período onde a razão tem entrado muito mais forte. E vai ter renúncia da sã doutrina. Dá uma olhadinha depois aí em alguns vídeos e vocês verão o que pastores estão fazendo em relação à doutrina do nosso Deus. Pessoas que chegam a afirmar categoricamente coisas que vão completamente contrárias à palavra do nosso Deus. Primeiro a apostasia, depois a imoralidade. Mateus 24, verso 38 e 39. Lá no sermão escatológico, Jesus já fala da corrupção moral que assolava a época de Noé e que assola também os nossos dias. É você dar uma olhada aí nas vestimentas, nas roupas, no tipo de dança, o que acontece. Algumas coisas andam nos assustando. Jesus nos mostra que o ser humano cada vez mais se afasta do seu Criador e cada vez mais deixa de ser humano e passa a ser desumano. Dá uma olhada depois nas entrevistas que você vai ver assim, as pessoas como elas levam de uma maneira banal coisas que antigamente eram assim terríveis e jamais poderiam ser aceitas. Da onde vem a imoralidade? Primeiramente a queda. A queda distorce a imagem de Deus nas nossas vidas. E como eu falei aqui antes, quando Paulo vai falar, o pecado deixa de ser pecado. O pecado passa a ser apenas
um probleminha. E aí nós vivenciamos a prática de maus costumes. Outrora nós não praticávamos alguns atos, hoje nós praticamos e ainda entramos dentro da palavra para nos defender, usando essa filosofia barata do nada a ver. Nós precisamos fazer uma análise mais séria dos textos bíblicos para a gente ter uma conduta diária. Sabe, Salomão fala que a vida cristã é como a alva, a alvorada. O sol começa a nascer fraquinho, a sua vida cristã é assim, você começa a conhecer Deus, mas ela tem que pontar no sol de meio-dia, tem que ser uma vida cristã forte, uma vida cristã relacionada somente à palavra do nosso Deus. E aí como é que deve andar o cristão no meio a este mundo? Valorizar a moral e os bons costumes. É a velha pergunta de Paulo. Posso fazer isso? Todas as coisas me são lícitas. Mas convém a eu, filho de Deus, fazer esse tipo de ato? É essa a pergunta da moral e do bom costume que nós temos que fazer aos nossos corações. Não através do que a sociedade coloca, mas através do que a palavra de Deus coloca nos nossos corações. E mostrar pela qualidade das nossas vidas, presta atenção nisso, viu, igreja? Pela qualidade das nossas vidas, que nós sabemos que o tempo está marcado e marcado no relógio de Deus. O relógio de Deus está girando e um dia ele vai chamar cada um de nós para o julgamento. E a qualidade das nossas vidas é que vão determinar muitas coisas. A primeira, a apostasia. A segunda, imoralidade. E a terceira, a impiedade. 2 Timóteo, capítulo 3, do verso 1 até o verso 5. É do 1 ao 5. Lá fala a aparência que esses homens terão quando estiver perto do fim dos tempos. Serão egoístas, avarentos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes, ingratos. Dá uma olhadinha em 2 Timóteo capítulo 3, começa a ler devagarzinho e você vai ver que a nossa sociedade está recheada disso. Mas o pior que Paulo vai falar para nós são pessoas que têm aparência de piedade, mas na realidade não são nada disso. A impiedade vem justamente sobre isso. Você se mostrar que é uma pessoa piedosa quando por dentro você não passa de um lobo devorador. E se você olhar aí, nós vamos ver que os costumes, infelizmente, são dessa forma. E o fim se aproxima, igreja. O fim se aproxima e nós, cristãos, estamos nos dobrando à apostasia, à imoralidade, à impiedade. Estamos esquecendo que como deve andar o cristão, valorizar a moral e os bons costumes. Quando você caminha na rua, você não leva o seu nome. Eu não levo o nome do pastor Armando. Eu levo o nome do meu Deus. O meu Deus vai à frente. Então todos os atos da minha vida estão sim relacionados àquilo que o Criador deixou sobre o meu coração. E eu tenho que mostrar pela qualidade. É assim que nós temos que vencer todas essas três armas aqui que o inimigo tem colocado nas nossas vidas. Apostatar, a imoralidade e a impiedade. Nós temos que ter qualidade de vida. Sabe por quê, igreja? Amós capítulo 4, versículo 2 fala assim, prepara-te, Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus. Então se prepara. E o preparo é quando? É agora. É a qualidade da minha vida que vai demonstrar isso. Porque naquele grande dia Deus vai falar à direita ou à esquerda. E acabou. Então prepara-te. Amós já está nos avisando disso. E no capítulo 5, verso 18, ele vai falar assim, por que vocês estão ansiosos com o dia do Senhor? Será dia de trevas. Então você tem que se preparar, porque esse dia vai ser um dia de trevas. Aí só vem um recado para nós nesses últimos dias, igreja. Precisamos despertar. Verdadeiramente nós temos que ser filhos de Deus. E não aceitar com que as corrupções do mundo venham aos nossos corações e nós vendamos aquilo que nós temos mais precioso, que é o sangue de Jesus sobre as nossas vidas. Que nós possamos cada dia mais olhar para isso, despertar, saber usar as nossas armas, valorizando a moral e os bons costumes e mostrando que nós temos qualidade de vida sim para viver do lado do eterno. Amém, igreja?